Boa tarde e todas. Eu sou da Universidade do campus de Araras, sou do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o trabalho que tem sido realizado pelos meus alunos no Laboratório de Materiais Poliméricos e Biosolventes dessa instituição. E gostaria de ter hoje essa conversa com vocês de uma forma bem descontraída, né? Vou ter uma apresentação de em torno de 25 minutos. E após esta minha explanação, estarei à disposição de vocês para um bate-papo sobre questões acerca do assunto, algumas dúvidas e curiosidades de vocês. Então, vou compartilhar com vocês agora esse material que eu preparei e estaremos à disposição para um bate-papo após. Então, compartilho aqui com vocês o material preparado, onde vou iniciar, né, falando um pouquinho do PINT, o que é o Pint of Science, né, esse evento que esse ano tomou esse formato online devido à pandemia, e é um festival, né, global de ciência, e como vocês veem aí, alguns países estão participando, alguns estiveram ausentes nessa edição online, mas a maioria está aqui representada, né, incluindo o Brasil. Então, eu fico bem contente de estar aqui hoje apresentando um pouco do nosso trabalho, um pouco de ciência, né, feito majoritariamente por mulheres do meu grupo, né, são mais meninas do que meninos, e mais uma vez gostaria de agradecer essa oportunidade de poder apresentar esse trabalho desses alunos. Bom, o tema da minha palestra é um pint de água cristalina, né? O pint é essa caneca que é o símbolo do pint, né? Referente a uma caneca de cerveja, enquanto a gente está no barzinho, ouvindo um pouco de ciência. E hoje eu trago um pouco de água para vocês, né? Vamos trocar nossa caneca de cerveja por água. E essa água e a ciência que envolve, né, toda a temática água. Antes de falar, né, desse tema, eu quero falar um pouquinho sobre as mulheres na ciência, né? Um relato um pouquinho curto aqui que eu gostaria de trazer, né, mostrando inicialmente essa imagem tão emblemática, né, de uma mulher, né, ensinando geometria, né, isso é uma transcrição de um livro Elementos de Euclides, em torno de 1300, né, 1310, e as mulheres já ali participando de ensinamentos, né, de ciência. Então, aqui um breve resumo, né, a gente pode ver que em 100 anos, praticamente 100 anos, 1900 a 2010, a gente teve aí 40 mulheres recebendo o prêmio Nobel, né, e dessas 40 foram 17 mulheres recebendo o prêmio Nobel em Física, Química, Fisiologia ou Medicina, e mostrar um pouquinho que a atuação das mulheres é realmente antiga, né? Principalmente na medicina, ela vem de civilizações antigas. As mulheres contribuíram muito na alquimia, né? No torno do primeiro e segundo século. E lá para o século XIX, né, as mulheres foram excluídas da maior parte da educação científica informal. Embora elas estivessem muito atuantes, elas não estavam formalizadas nessa atividade. Então, depois, mais para o final do século XIX, né, surgiram as universidades, as faculdades para mulheres, né, gerando então aí as oportunidades de emprego para essas mulheres cientistas. Então, já lá, então, na década de 70 e 80, foram feitos relatos, né, através de livros e artigos sobre essas mulheres participantes na ciência, né, mas foram excluídas mulheres que não fossem da Europa ou da América do Norte. Então, não foram relatos muito justos, né? E graças a essa organização das mulheres, né, para as mulheres na ciência, nesses países em desenvolvimento, as mulheres tiveram mais visibilidade, né, no mundo científico. E aí eu gostaria de falar um pouquinho de 3 mulheres, né, interessantes que foram bem emblemáticas na ciência, né?
que no século XVII, a Margaret Cavendish, que foi uma poetisa, filósofa, romancista, ensaísta e dramaturga, né, que publicou trabalhos com o próprio nome dela, né, sem ser de uma forma anônima, que era o comum da época. Escreveu muito também sobre método científico, filosofia, escreveu até ficção científica, né, os romances na forma de ficção científica, e era bem, né, singular por ser uma pessoa que gostava de publicar muito sobre ciências. E uma outra mulher, né, de destaque aí no século XVIII foi a física e primeira mulher a se tornar professora numa universidade europeia, né, a Laura Bassi. Foi muito reconhecida por ser uma pessoa muito inteligente e reconhecida até como Minerva, né, deusa da sabedoria. E ela foi a primeira mulher a fazer doutorado em ciências, né, a segunda a fazer doutorado no mundo todo. Então, isso foi bem representativo. E, em seguida, eu trago a Marie Curie. Marie Curie foi uma física e química, né, que é bem conhecida, porque ela faleceu no século XX, né, e as pesquisas dela foram bem destacadas por ser relacionadas à radioatividade. Ela descobriu esses elementos químicos rádio-polônio, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em física, né, e a primeira mulher a ganhar o segundo prêmio Nobel, né, aí nesse caso em química. Então, falando, né, agora saindo dessa pequena homenagem aí sobre as mulheres na ciência, eu quero falar um pouquinho agora sobre a temática água, né, e essa água limpa e como podemos continuar com essa água limpa, né, como conseguimos tratar o que o próprio homem tem destruído, né. Então, essa água doce e cristalina, que é esse alimento tão importante para a sobrevivência dos seres vivos, né, tem sido bem ameaçado, né, pelos grandes vilões que são os esgotos domésticos, os efluentes industriais, os agrotóxicos e poluição atmosférica, desmatamento. Então, são vários os fatores antropogênicos, né, trazidos pelo homem, que tem destruído esse bem maior que é a água. E dentro desse tema, né, a gente não pode deixar de falar um pouco da crise hídrica que tivemos, né, nos últimos 5 anos, que sempre foi um grande problema no Nordeste, né, a questão da crise hídrica, e ela chegou ao Centro-Oeste, chegou ao Sudeste, que foi um grande enfrentamento que o Sudeste teve que ter em relação a essa falta de água nos reservatórios, né, e isso está bem relacionado com vários aspectos também da poluição. E aqui eu trago essas imagens, né, que mostram, chocam, mas mostram bem o que tem sido essa ação do homem, né, na destruição desse bem maior que é a água limpa, né. Aí uma imagem, essa imagem aqui, né, que mostra, né, na água. Isso aqui é uma imagem de um relato falando inclusive da pandemia, que o quanto a pandemia trouxe esse impacto ambiental por conta das entregas, né, de alimentos nas casas, e isso gerando mais produtos descartáveis, né? E as grandes usinas, né, e a própria poluição dos carros, tudo isso tem trazido um grande dano ao nosso bem, que é a água limpa. Outro alerta também que se tem sobre a questão dos agrotóxicos, né, que tem sido um alerta da ONU porque os agrotóxicos, né, não sejam usados de forma tão inadequada ou que a quantidade, né, seja reduzida, que isso tem trazido danos aos lençóis freáticos, né, e chegando aos rios e lagos. Outro problema é a poluição e o desmatamento, que também afeta essa disponibilidade de água, né, isso é outra preocupação que também às vezes não chega para a população, né, e está muito longe às vezes do nosso controle. Então temos também que pensar nessa poluição relacionada ao desmatamento. Então eu queria falar um pouquinho sobre o estado da arte, né,
que envolve a água, né? A água e a relação dela nos diversos setores, né? Da indústria, no saneamento, na agricultura, na criação de animais, na alimentação, né? E o quanto isso tem trazido os problemas relacionados a metais tóxicos, né? Os pesticidas, hormônios, medicamentos e óleos. Isso tudo tem criado esse problema nessa segurança hídrica e trazido essa grande necessidade de que se desenvolva tecnologias alternativas para a remoção de contaminantes, né, desses contaminantes principalmente. E muitos deles são considerados hoje contaminantes emergentes, porque são hormônios e medicamentos que há um tempo atrás não se falava, né, nessa problemática da contaminação de água por esses dois contaminantes. E eu trago como alternativa os biosolventes, né, que é o tema básico dessa minha apresentação. Os biosolventes são esses produtos que podem ser usados para retirar, remover esses contaminantes da água, né? Então, os biosolventes são materiais adsolventes que são produzidos, né, a partir desses materiais que vocês veem nessa imagem, né, são geralmente sobra de alguma produção, né, sobra de algum produto que é considerado um descarte, que é considerado lixo, né, e isso é usado para esse processo de biossoção. Então, o processo de biossoção seria a forma com que esses materiais biosolventes agirão para a retirada e remoção desses contaminantes. A biossoção, ela é eficiente porque ela tem as vantagens de serem recursos renováveis, né, implementados nesse processo, tem um valor econômico favorável, porque geralmente um descarte, então não tem um alto custo, e a alta capacidade que esse material apresenta de remoção. Quer dizer, ele contém uma capacidade de retirar uma grande quantidade de contaminantes da água. E essa remoção de contaminantes, ela é um processo bem simples, né? Vou falar aqui de uma forma bem simplória, né? Aqui a gente teria uma solução do contaminante. Esse contaminante está em contato com esse sólido, que é o biosolvente. Esse sólido, ele é feito dessas biomassas, né? E o contaminante se adere a ele nesse formato. E esse tipo de contato entre eles tem um tempo necessário para que isso ocorra, tem as condições favoráveis para que isso ocorra, e existem os processos, né, que são processos químicos e físicos que envolvem essa biossolção. Isso a gente posso falar um pouquinho mais na hora que a gente tiver aberto para uma discussão. Bom, então dentro dessa temática, né, eu quero citar aqui um livro que foi lançado em 2016 pelo professor Prasad, de uma universidade na Índia. Esse livro foi lançado pela Elsevier, né, a editora, e ele trata da biorremediação e bioeconomia, mostrando como muitos países estão fazendo para criar essa remediação de ambientes aquáticos, né, vinculados a uma bioeconomia. E a biorremediação e bioeconomia, né, a gente teve esse convite para escrever um capítulo, porque o Brasil é considerado um país com grande produção de biomassa, né, e de descarte dessas biomassas sem existir um uso dela, né, e então a gente foi convidada, né, eu e a professora Georgia Labuto, que é professora da Universidade Federal de São Paulo. A professora Georgia, ela é da Unifesp, e a gente tem trabalhado em colaboração por uns 5 a 6 anos, e escrevemos esse capítulo destinado a falar da biorremediação no Brasil como um desafio, né? E como a gente pode alavancar a bioeconomia a partir desse uso. Então, as pesquisas em biossoção no Brasil, elas estão em um número crescente, né? Isso foi feito um trabalho relacionando o ano de 94 a 2014, então nesses 20 anos a gente teve um aumento dessas publicações, né,
de artigos publicados por cientistas brasileiros, e o número de citações também tem crescido. E, dentre esses trabalhos publicados por brasileiros, a maior parte do material usado, né, da biomassa usada, vem de materiais vegetais, né, seguindo depois de um consórcio de micro-organismos e de bactérias, né. Então, mas são vários os materiais, muitas algas, né, também tem sido bem utilizado, microalgas, macroalgas, né, leveduras, fungos, e também alguns trabalhos voltados à revisão, né, desses próprios trabalhos. E os contaminantes ou substâncias de interesse que mais são trabalhados no Brasil ficam entre as espécies orgânicas e inorgânicas, né, tendo maior destaque as espécies inorgânicas, né, que seriam, por exemplo, os metais tóxicos, ou alguns metais que se deseja recuperar, um metal como o ouro, né, que é um metal nobre, e desses 20 anos, né, os trabalhos têm sido relacionados a esses dois tipos de contaminantes. E aqui eu trago, né, um dos materiais, né, dois dos materiais, na verdade, que a gente tem trabalhado no meu laboratório. Isso foi um trabalho de mestrado de uma aluna que trabalhou com raiz de alface e bagaço de cana, de açúcar, in natura, né, um material apenas lavado e moído. E isso foi feito para remoção, né, foi usado para remoção de cobre, ferro, zinco e manganês, né. E como vocês veem aqui, né, nesses dados, a gente tem milhões de toneladas de produção de alface, né, hidropônica por ano, assim como a produção de cana, né? Então, a gente tem aí toneladas, milhões de toneladas. Então, isso gera realmente um grande resíduo, né? Um outro resíduo interessante também, que vem da indústria sucroalcooleira, são os resíduos de levedura de cana-de-açúcar, né, que relacionado à produção de etanol por ano, né, a gente tem aí 3 gramas de levedura para cada litro de etanol, né, isso dá em torno de 900 mil toneladas de levedura ao ano, baseado-se na produção desse etanol, e isso foi usado para remoção de hormônios em água, né. Isso é um dos trabalhos também, feito também por uma aluna de mestrado, nossa, né, da Unifesp, que tem usado, né, a gente tem usado essa levedura para diversos fins, em diversos tipos de contaminantes em águas. Um outro trabalho, também em colaboração com a Universidade Estadual do Ceará, com quem como um dos professores dessa instituição, eu tenho colaboração, é o resíduo de fruto da palmeira da carnaúba, que é uma planta que, como se fala aqui, dela se aproveita tudo, né? A carnaúba, ela tem esse resíduo do fruto dela, né? E ele foi usado para remoção de chumbo e cobre, né, de ambientes aquáticos. E esse trabalho teve realmente um resultado bem interessante, né? Foi muito eficiente esse material para a remoção desses contaminantes que são bastante tóxicos. E após alguns trabalhos com os materiais in natura, né, que nós fizemos, resolvemos usar a magnetização dessas biomassas com nanopartículas que fossem magnetizadas para facilitar a remoção desse material do meio, né, em que se trabalhava. Então, foi pensado usar a biomassa, né, de levedura, inicialmente, com magnetita, né, que é um material magnético, e foi produzido um material biosolvente magnetizado. E aqui um vídeo que mostra essa magnetização, né, usado esse imã de neodímio para fazer esse arraste, né, mostrando que o material, após sintetizado, ele realmente ficou magnetizado. E aqui temos um outro material que tem sido utilizado, que é o bagaço de cana, já foi usado in natura, que foi feita a modificação dele para remoção de metais tóxicos. Como vocês podem ver, né, uma água contaminada está contida no becker e esse biosolvente nanomodificado colocado em contato com essa água
e após um certo tempo de contato, né, o ímã traz esse material para a parede do beck, né, pelo processo de magnetização. E o outro trabalho foi feito para remoção de metais tóxicos em água, né, usando essa levedura nanomodificada para remoção de cobre em águas. Um outro trabalho também bem relevante do grupo, recente. Também tivemos esse mesmo resíduo nanomodificado sendo usado para remoção de corantes têxteis, né, que é um dos outros contaminantes que eu não citei anteriormente, mas a gente tem trabalhado com essas plantas pilotos do Senac em São Paulo, que produzem esses corantes têxteis, e a gente fez esse trabalho, né, aqui vocês podem ver que essa imagem aqui é o corante sem a presença do biosolvente, e aqui nós temos o corante com a presença do biosolvente. Isso aqui tem causado, né, essa diminuição da coloração, né, da intensidade de coloração, indicando que esse biosolvente dissolveu parte desse corante. Esse trabalho também foi publicado, né, por uma aluna nossa de mestrado. Depois a gente teve o carvão ativado, né, nos trabalhos mais recentes, carvão ativado nanomodificado, esse artigo foi publicado esse ano, de uma aluna nossa de iniciação científica, e foi feito essa nanomodificação de carvão ativado, né? Também estamos produzindo carvão ativado a partir de levedura. Então, esse carvão foi nanomodificado para facilitar também a remoção do material de águas e foi usado para substâncias orgânicas. Então, usamos tanto para pesticidas como para ácidos orgânicos. E, né, com essa temática do uso dos materiais magnéticos, né, eu trago aqui esse desastre, né, do Golfo do México, que foi o pior desastre ambiental que houve nos Estados Unidos, devido ao vazamento de petróleo, né, e isso foi um grande, né, prejuízo, tanto ambiental como econômico, né, e depois da tragédia, né, desse derramamento, né, de óleo, o Instituto de Tecnologia, né, de Massachusetts, nos Estados Unidos, pensou no uso de limpeza desses materiais, né, com nanotecnologia e com materiais magnéticos, né? Então, essa é uma imagem aqui que mostra, né, pesquisadores removendo óleo, né? E a partir desse trabalho, a gente pensou, vamos tentar então usar os nossos materiais, né, já para óleos, que é um outro tipo de contaminante, né, comum. Então, aqui é um trabalho, né, que foi feito com o uso, o teste, esse vídeo mostra um teste da água, né, tem uma água nesse recipiente de vidro, e sobre essa água tem esse óleo amarelo aí, e sobre o óleo o nosso material, que é essa nanopartículas, né, essa levedura nanomodificada. E após 2 minutos de tempo de contato desse material, um ímã é aproximado, né, ímã de neodímio, que tem uma alta magnetização, para ser atraído, né, esse material ser atraído por esse ímã e removido, né, vocês podem ver que a água foi removida, né, isso é um processo físico, né, que ocorreu essa remoção. E depois foi utilizado isso para óleos de motor novos e óleos usados, petróleo de diferentes APIs, né, e também a gente conseguiu publicar esse trabalho, né, que foi bem interessante, porque a gente usou várias técnicas testando várias técnicas para esse tipo de remoção, usando ímã. E depois, em seguida, nós testamos esse nosso material, né, eu estive em Fortaleza e levei esse nosso material para ser testado nesse óleo, né, que tem sido espalhado pelas praias do Nordeste, né, que atingiu toda aquela região nordestina, e usamos esses resíduos, né, e aqui eu trago um vídeo, né, esse aqui é o pessoal do laboratório da Universidade Estadual, né, do Ceará, onde eu tenho colaboração, e nesse vídeo mostra a remoção desse óleo, é um óleo mais denso, mas funcionou com o material, né, então isso foi uma proposta que deixou todo mundo bem animado, né, que a gente, de repente, possa, no futuro, usar isso em larga escala. Então,
para finalizar aqui, eu gostaria de deixar para vocês a proposta desse filme, né, que eu recebi isso, inclusive, recentemente, né, é um filme francês do ano passado, sobre a temática da água, né, por isso tem esse nome, Senhores da Água, e ele chama a água de ouro azul, né, esse ouro azul que está sendo tão ameaçado. Então ele relata, né, como que estaremos, né, como será essa demanda de água em 2050, né, e ele faz esse relato, né, da questão ideológica, questão política, ambiental e econômica da temática água. E aqui um parte de agradecimento aos meus alunos, né, majoritariamente meninas, tem alguns meninos, aqui são os dois grupos, né, faltam alguns alunos, alguns já saíram e agora, né, esse aqui é o grupo da professora Georgia, na Unifesp, e temos trabalhado em colaboração e acho bem interessante, as meninas bem jovens, né, muitos, a maioria são a maioria do grupo, né, é sempre aluno que vem de alunos de iniciação científica, né, e isso é bem interessante a gente ver essas meninas tão jovens já iniciando suas atividades em pesquisa, né, isso é a parte mais gratificante do trabalho. Então, eu queria novamente agradecer a todos por esse momento aqui de compartilhamento do trabalho e fico à disposição para a gente ter essa conversa agora, né, um pouco mais descontraída, da participação de vocês, que a gente se envolva mais aqui nessa discussão e fico à disposição de todos e agradeço mais uma vez ao convite e essa oportunidade de falar hoje para vocês um pouco do nosso trabalho. Boa tarde a todos.